Muito bem, muito bem. Fala galera do Mentes Vencedoras, tudo na paz? Tudo joinha? Mais uma semana da superação aí começando. Nosso Instituto Mentes Vencedoras aí passando por uma fase de resiliência, né, de adaptação nesse ano tão complicado, tão desafiador, né, para todos nós. Eu inclusive estou vivendo um momento aqui bem desafiador, porque eu estou com suspeita de Covid. Fiz o teste na sexta-feira, mas graças a Deus estou com pouquíssimos sintomas, não tenho sentido nada assim de grave, de forte. E estou esperando o resultado aí para poder a gente seguir a vida normal, né? Mas tudo certo. Galera que estiver chegando aqui, hoje eu estou com meus comentários aqui bloqueados. Eu quero ver se eu consigo fazer ligar aqui. Eu queria ver se vocês podiam me dizer se som, luz, imagem, tá tudo bem. Que eu tô com a galera do Facebook aí, eu tenho o pessoal do YouTube aqui embaixo, mas o YouTube eu vou estar depois gravando o que vai ter sido feito no Facebook. Então, se você tá no YouTube, se você tá no Instagram, vai diretamente ali pro Facebook, para o nosso perfil Guto Loureiro, pra gente poder começar a nossa quinta semana da Superação Mentes Vencedoras. Depois de um longo período aí ausente, nós estamos de volta firme e forte, mesmo nesse momento aí de transição, de desafio, mas nós, como a gente prega, né, a superação, a gente prega essa nova mentalidade, essa forma de pensar diferente. Eu tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa e vai ajudar a gente a superar esses obstáculos. E durante a semana eu vou estar recebendo o meu resultado do Covid e a gente vai estar vendo aí se vai estar tudo 100% aí para começar a gente a ter uma vida normal novamente. Tá certo? Então digam aí, deixa eu ver o pessoal aqui se eu consigo ver como é que tá. Dá um joinha, vai chamando o pessoal aí que estiver do lado, que vocês quiserem convidar para nossa live aqui, que daqui a pouquinho a gente vai estar esperando esses 30 segundinhos, 40 segundos, esses minutinhos iniciais aí para ver o pessoal chegando, tá certo, querido? Então vamos embora, vamos ver. Tá tudo bem som, tá tudo bom de imagem? Eu não estou conseguindo ligar meus comentários aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer os meus comentários agirem aqui. Não. Vamos lá, vamos lá. Por enquanto eu não estou conseguindo visualizar não, mas vamos ver. Se de repente aparece aqui. Bem, vou fazer um voo cego aqui. Ah, tá, som e áudio ok. Começaram a aparecer aí nossos comentários. A Adriana já está dando ok, confirmando. Obrigado, Adriana, meu amor. Que bom que você está aí. Tem mais uma galera chegando. Vai dizendo aí de onde você é, o seu nome e como você conheceu o Instituto Mentes Vencedoras, como você me conheceu, se você me conhece. Que daqui a pouquinho eu vou estar me apresentando para as pessoas que não me conhecem. Quero ver a galera que está chegando aí. Tá certo? Vai escrevendo aí, que agora já estou liberado aqui nos nossos comentários para a gente poder fazer esse início. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Instituto Mentes Vencedoras. Para quem não me conhece, eu sou o Guto Loureiro, sou arquiteto, sou engenheiro, fui ex-atleta olímpico, fui remador olímpico em Barcelona em 92, tenho 3 empresas hoje, uma de construção, uma de projeto e o Instituto Mentes Vencedoras, um clube de remo, onde a gente faz um projeto social e a gente viveu vários desafios, né? Eu cheguei aos 50 anos e resolvi fazer uma transição de carreira para essa área de desenvolvimento pessoal e profissional que eu fiz a vida inteira como um paralelo das minhas atividades, mas hoje eu estou querendo deixar um legado para as pessoas à minha volta, estou querendo fazer as tais das marolas do bem e quero muito estar levando esse conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos aí de vida profissional ao conhecimento de quanto mais pessoas eu puder atingir. E com os meus exemplos, com as minhas experiências, com os estudos, com os conhecimentos, tudo que a gente tem feito, investido nesses últimos 3 anos aí, eu gostaria de estar transmitindo isso para vocês. E nós, nesse compilamento de informações, compilamento de conhecimento, sabedoria, de estudo que a gente fez, eu criei um método exclusivo nosso do Instituto Mentes Vencedoras, como se fosse uma receitinha de bolo que a gente batizou de ISPT. São 4 ações imprescindíveis e simples para que, se você quer atingir um novo patamar de resultados na sua vida, para que você que quer sair do nível comum
para um nível superior de melhoria de resultados, e tanto pessoal quanto profissionalmente. A gente tem 4 ações: ISPT, I de identificar, S de superar, P de potencializar, T de transformar. Com toda a nossa linha. Fala, Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, querido. Bom te ver aqui, meu irmão. Que bom que você conseguiu hoje assistir, hein? Show de bola. Estamos iniciando a semana, vamos passar a nossa semana todinha, depois eu vou explicar como é que vai funcionar aí a nossa semana da superação. Mas como eu vinha falando, a gente criou um método chamado ISPT. São essas 4 ações de identificar, superar, potencializar e transformar, onde a gente vai fazendo um processo de transformação para chegar na última ação, né, já com os resultados aparentes. Então, assim, em pouco tempo, como diz, né, o nosso querido Paulo Vieira, um mestre de inteligência emocional, ele fala, as mudanças acontecem rápido. No momento que a gente atua de uma forma efetiva, a gente consegue ter a ação certa, no tempo certo e na intensidade certa. Então, as coisas começam a ser transformadas, você começa a viver realmente a mudança de vida que vocês vão estar tendo, é a mudança de resultados que a gente vai estar falando aqui. Como é que vai funcionar a nossa semana da superação? A gente vai ter 4 encontros, e em cada encontro eu vou estar falando sobre uma dessas ações. O conteúdo que eu estou divulgando aqui é o conteúdo de dentro do nosso treinamento presencial e do treinamento online. O Instituto Mentes Vencedoras hoje ele está funcionando de uma forma online, com os treinamentos gravados, e a gente está tentando voltar os nossos eventos presenciais, mas com essa segunda onda do Covid aí, realmente está desafiador a gente conseguir fazer esses encontros esse ano. Então acredito que só mesmo para o ano que vem que a gente vai voltar a ter os nossos workshops presenciais, onde a gente tem essa confraternização e essa troca de experiências. Beleza? Vamos lá. Então como é que vai funcionar essa semana? Hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro, nós vamos estar falando sobre a ação I de identificar, onde identificar é uma das partes básicas de todo crescimento pessoal e crescimento e desenvolvimento profissional. Você precisa se conhecer, um autoconhecimento. A gente utiliza algumas ferramentas práticas dentro do mercado que a gente já conhece para poder se identificar nossas mazelas, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nosso estado, né, atual que a gente conversa. A gente fala muito dentro do coaching, né, sobre o estado atual e um estado desejado. A gente precisa saber como estamos hoje e aonde nós queremos chegar. A gente precisa entender qual é o nosso perfil comportamental, qual é o nosso propósito, real propósito de vida, né? Então a gente vai estar falando sobre umas ferramentazinhas hoje aqui para poder iniciar esse trabalho. Depois, na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre a ação S de superar, que é uma ação que mexe muito com nossas emoções, mexe muito com nossa mente, porque a gente vai detectar, depois de a gente ter identificado nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, os perfis, todos os nosso estado atual, a gente vai começar a escolher alguns pontos para serem trabalhados na nossa vida, para serem superados. Isso a gente fala sobre pontos fracos e pontos fortes. Pontos fracos são nossas crenças limitantes, são aquelas mazelas da nossa vida que a gente não consegue largar e são inconscientes. E os pontos fortes, que muita gente acha que a gente não precisa desenvolver. As pessoas acreditam que a gente tendo já habilidades, dons e talentos, a gente não precisa desenvolver essas habilidades, esses dons e talentos. E é muito pelo contrário. Eu como ex-atleta olímpico, um atleta de alto rendimento, eu sei muito bem que os pontos fortes precisam ser ainda mais desenvolvidos para que a gente atinja o nosso máximo potencial de execução, de atividade, de ação, de mente, de tudo. Porque é através desses pequenos detalhes, essas pequenas melhorias, que a gente começa a atingir resultados que a gente nem imaginava que pudesse atingir. Então a gente começa a trabalhar a parte de superação, tanto de crenças limitantes, como as crenças fortalecedoras, os nossos dons e os nossos talentos. Isso é uma curiosidade que na quarta-feira a gente aprofunda um pouquinho, junto com a descoberta do nosso perfil comportamental, que é muito bacana também. Na quinta-feira a gente vai falar sobre a ação P de potencializar, onde a gente vai criar um exponencial, a gente vai potencializar só pontos fortes. Tudo que a gente descobriu de dons e talentos, a gente vai começar a trabalhar ainda mais a fundo com algumas ferramentas de planejamento, ferramentas de ação, de metas, de criação de metas, de poder
entender como se traçam metas, como se traçam planos de ação, para a gente poder realmente potencializar aquilo que a gente tem de melhor, tá certo? E depois, na sexta-feira, a gente encerra o nosso trabalho, nossa Semana da Superação, com a ação T de transformar. Já que, na verdade, durante todo esse processo, eu sempre falo que a nossa vida já vai estar sendo transformada, né, durante esse processo. E que, na verdade, essa ação transformar é para justamente a gente fazer a nossa marola do bem, a gente fazer pelo outro, porque uma das definições de sucesso é quando a gente lança sementes que beneficiam os outros. E isso é importante demais. A gente precisa ter essa noção, essa certeza de que a gente está fazendo algo pelo outro para que a gente tenha a plenitude do sucesso também. Beleza? Então vai funcionar assim, 4 dias, segunda, quarta, quinta e sexta, nós estaremos juntos aqui falando sobre o nosso trabalho aí da semana, a quinta semana da superação, que vem sendo um sucesso durante esse ano todo, e apesar da distância que teve do último, da quarta semana, nós estamos finalmente conseguindo fazer a quinta semana aí depois de muitos imprevistos, que é uma coisa que eu falo também no nosso treinamento, os imprevistos fazem parte. A gente vai conversar sobre isso quando a gente entrar no potencializar. Beleza? Vamos em frente, gente. Uma das principais ações da gente começando agora, deixa eu ver aqui se tá tudo certinho com o som, com imagem, beleza, Adriano já confirmou, minha equipe 100%, tudo beleza. Então vamos começar sobre a ação, conversar um pouquinho sobre a ação identificar. Identificar, uma das coisas que eu aprendi dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal, dentro desse meio de mindset, né, de autoconhecimento, de tudo, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é entender qual é a nossa identidade. Identificar aquilo que nós somos, identificar o nosso estado atual. E dentro do nosso treinamento a gente usa algumas ferramentas especiais, com umas perguntas, né, pesquisa de autoconhecimento pessoal, pesquisa de autoconhecimento profissional do nosso negócio, porque eu posso trabalhar esse SPT nas duas áreas, tanto pessoal quanto profissional. E você vai, depois que você aprende essa receita de bolo, você vai usar isso, eu posso dizer que para o resto da sua vida, porque a partir desse esclarecimento, dessa rotina, você passa a levar a sua vida também de acordo com esse método. Você começa a identificar na hora que você tem que tomar uma decisão, você aprende a identificar o que aquela decisão pode trazer de transformação para você. Você aprende a superar as dificuldades para se tomar determinada decisão. Você aprende a potencializar para que aquilo traga melhores resultados e depois transformar a vida de acordo com as decisões que você toma. Então é muito importante a gente passar por essas ferramentas todas. E hoje eu queria falar sobre duas, nessa ação identificar, eu queria falar sobre duas ferramentas importantíssimas, que depois no final, para quem ficar aqui até o final, eu vou estar trazendo para vocês um presente, uma oferta maravilhosa para vocês sobre essas duas ferramentas, num custo muito menor do que uma sessão de coaching que eu faço normalmente, para que você tenha essa introdução a esse método ISPT, que são a Roda da Vida e o Ikigai. A gente passa, dentro do nosso treinamento completo, a gente passa por 5 ferramentas dentro do Identificar. A gente passa pelas pesquisas de autoconhecimento pessoal, a pesquisa de autoconhecimento profissional de negócios, a gente passa pela Roda da Vida, a gente passa pela ferramenta Ikigai, a gente passa a descoberta do grau, a ferramenta que fala sobre inteligência emocional, para você saber qual é o seu índice de inteligência, o grau de inteligência emocional, que é uma das coisas que são importantíssimas nos dias de hoje. Depois a gente vai falar sobre os ciclos do sucesso e do fracasso, você identificar se você está dentro do ciclo quântico do sucesso e o ciclo quântico do fracasso, qual deles que você está funcionando, você entender como a sua cabeça funciona, como a sua mente funciona, né? Se eu estou comunicando do jeito certo, se eu estou atraindo as coisas certas. E também a gente passa sobre a última ferramenta, que é a ferramenta que descobre o nosso perfil comportamental. Perfil comportamental DISC, vocês já devem ter escutado falar sobre isso, se você é do meio de psicologia, do meio de desenvolvimento pessoal, a gente fala muito sobre a ferramenta DISC, né? Onde ela fala sobre os perfis comportamentais básicos que existem no mundo e as suas combinações.
E isso foi disruptível na minha vida no momento que eu conheci, porque isso me ajudou a superar e destravar mais coisas na minha vida e potencializar ainda mais os meus pontos fortes, talentos e dons que eu tenho. Então vamos lá, falando agora sobre roda da vida. A roda da vida. A roda da vida, ela, na verdade, eu sigo um padrão que é aquele padrão sistêmico, né? Que a gente sabe que a nossa roda da vida ela possui alguns pilares. Né? Essa roda da vida possui alguns pilares importantes que a gente deve estar atento. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de roda da vida aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando. Vamos lá. Ver se fica bem, dá para visualizar legal aqui. Ó. Esse é um exemplo de roda da vida inicial, está sendo inicializada a preenchimento. A gente tem 4 quadrantes grandes, tá? Onde a gente fala sobre qualidade de vida, sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional e relacionamentos. E dentro desses 4 quadrantes, a gente tem 3 pilares em cada um que falam sobre alguns assuntos específicos. E são eles, o que a gente tem? Dentro do pessoal, saúde e disposição, investimento em conhecimento e estudos, o equilíbrio emocional. No profissional, realizações e objetivos, recursos financeiros, contribuição social, família e parentes, vida amorosa, vida social e na qualidade de vida, hobbies e diversão, bem-estar e felicidade, espiritualidade e religião. Essa roda da vida, gente, ela é transformadora. O que ela faz? Essa roda da vida ela é utilizada frequentemente, né? Eu aconselho sempre nos treinamentos de vocês utilizarem essa roda da vida de 15 em 15 dias. E a gente está... Pastor Robson, meu querido, que prazer te ver aqui. Acabei de ver você aí. Andrezão, obrigado pela presença, meu amigo. Deus abençoe vocês. Meu pastor Robson lá dos Estados Unidos. Que honra, hein? Obrigado, meu pastor. Obrigado, querido. Bom te ver por aqui. Vê como é que tá aí som e imagem, se tá bom para vocês aí. Tá bom? Vê se eu tô bonitão aí para você. Muito bem, falando da nossa roda da vida, né? Como a gente entende, tudo na vida da gente é sistêmico. Todos os nossos pilares das nossas vidas, a gente acredita que precisam estar trabalhando em equilíbrio. Eles precisam estar trabalhando numa harmonia. E por isso que a gente chama de roda da vida. Não é um quadrado, não é um triângulo. É uma roda da vida que ela precisa girar de uma forma contínua. E a gente cria alguns graus para poder você dar algumas notas nesses pilares. E quando esses pilares eles estão desordenados, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, de um preenchimento completo que a gente tem da roda da vida. E olha o que acontece quando a gente preenche, tá? Quando a gente preenche aqui, olha só, se tu tapar o nome de quem é. A gente tá vendo os pilares, a gente faz as notas e você vê, isso aqui gira, isso aqui está girando, ou seja, é o nosso estado atual. A gente imagina, a gente preenche essa ferramenta no momento que nós estamos vivendo. Então, você vê o que acontece, olha, as notas foram dadas, mas eu não consigo preencher o círculo total, para que essa roda gire. Então ela cria esse desenho, esse geométrico disforme. E a gente precisa ajustar isso. Com essa identificação, quando a gente identifica isso, a gente começa a entender quais são as áreas da nossa vida que precisam de mais atenção. E isso é o que a gente consegue descobrir dessa ferramenta. A gente, às vezes, você está com a sua vida profissional bacana, você está com a sua vida profissional toda funcionando direitinho, mas a sua vida pessoal, a sua área de família, de parentes, não está legal. E não adianta, se você tem alguma área da sua vida, algum pilar da sua vida com uma nota baixa, essa nota, esse pilar, ele vai puxar essa estrutura toda. Eu, como engenheiro e arquiteto, a gente acaba, não tem como a gente não fazer uma comparação de uma estrutura que existe nos pilares e tem um pilar que está falho. Com certeza essa estrutura vai ser toda abalada. Não adianta. Né? Existe, como a Adriana está falando aqui, muda a nossa mente a ferramenta Roda da Vida realmente, porque ela detecta, ela identifica, né? Nós estamos em ação identificar, ela identifica o nosso estado atual. E a partir dela a gente começa a traçar os planos para o nosso estado desejado, para onde a gente quer chegar, em qual área da vida a gente quer investir. Então nos treinamentos eu acabo estimulando as pessoas a descobrirem essa roda da vida, descobrirem os pilares que estão falhos e a gente entrar com ações específicas para poder
trabalhar cada pilar que precisa ser melhorado. E aqueles pilares que estão bons, que eles continuem sendo mantidos. Como eu falei, os pontos fortes precisam também ser potencializados. Beleza? Essa ferramenta ela é disruptiva, uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, cada um de vocês aí, eu vou deixar na descrição do vídeo depois o link para essa ferramenta, para vocês conhecerem e eu poder auxiliar vocês no preenchimento delas. Depois que a gente encontra, né, a roda da vida, que a gente passa pela roda da vida, a gente entra numa segunda fase, que é o quê? Identificar os pontos fracos e os pontos fortes. Temos a roda da vida onde a gente vê um mapa global. E aí a gente começa a identificar o que eu tenho de talentos e o que eu tenho de pontos fracos. Aonde eu sou frágil nos meus sentimentos, aonde eu sou frágil nas minhas ações, e aonde eu sou forte nos meus sentimentos e aonde eu sou forte nas minhas ações. E existe uma segunda ferramenta que a gente monta pontos fortes e pontos fracos e a gente faz um link onde os pontos fortes ajudam a superar os pontos fracos quando a gente for para a ação superar. É a segunda ferramenta que a gente trabalha dentro do treinamento. E ela também é muito bacana, porque é uma pesquisa de autoconhecimento. E às vezes as pessoas, eu tenho exemplos de alunos que chegaram para mim, Guto, como é que eu consigo identificar meus pontos fracos? Que às vezes eles são inconscientes. As crenças limitantes são crenças que são inconscientes. E você acaba vivendo uma ilusão, achando que você não tem, você não consegue detectar. E uma das práticas que eu costumo fazer é se você, por exemplo, se você é esposo ou esposa, você tem um relacionamento com alguém mais próximo, você conversar com essa pessoa e perguntar a ela sinceramente, tirando todas as máscaras, colocando a vulnerabilidade toda para fora, o que essa pessoa acha que você tem de ponto fraco. Para que ela seja sincera com você, sem mágoas, sem ressentimento, sem nada. Me diz aonde eu sou fraco, aonde eu falho. Se você não consegue identificar, se você não consegue por você mesmo ser estimulado a descobrir quais são esses pontos fracos, que você pegue essa pessoa amiga, uma pessoa que esteja próxima de você, para que ela detecte junto com você isso aí. E você consiga escrever e relacionar quais são os pontos fracos que você precisa escrever, marcar, tá certo? E os pontos fortes também é a mesma coisa, né? Depois que a gente passa pela roda da vida, pelos pontos fracos e pontos fortes, a gente começa a imaginar, indo um pouquinho para a área negocial, né? Porque todo mundo aqui está querendo ter sucesso na vida, está querendo ter rendimentos, está querendo mudar a sua vida profissional também. Eu acredito que todo mundo que busca o desenvolvimento pessoal busca resultados profissionais melhores também. A gente a gente passa pelas 10 características do empreendedor de sucesso. A gente começa a identificar o que é sucesso para a gente, que cada um tem uma forma de enxergar o sucesso. E eu destaquei aqui três definições de sucesso interessantes para você, de 3 autores que são assim, são pessoas que eu amo, né, seguir. Né? Vamos falar sobre o John C. Maxwell, um cristão maravilhoso, mestre em liderança. Ele fala o seguinte: ele diz que o sucesso é conhecer seu propósito de vida, crescer para alcançar o seu máximo potencial e plantar sementes que beneficiarão outras pessoas. Lembra que eu falei para você? Sucesso significa também você transbordar, você saber para quem que você está ajudando pessoas também a se desenvolverem. Isso é muito importante, isso é muito legal. John Maxwell fala sobre isso. A gente vai depois desenvolver um pouquinho sobre isso aí no treinamento. A gente aprofunda bem essa máxima do sucesso, né? De conhecer seu propósito de vida, crescer para alcançar seu máximo potencial e plantar sementes que beneficiarão outras pessoas. Outro que eu também tenho orgulho de falar, que é um tataravô nosso, né? Meu, José de Alencar. Eu sou José Augusto de Alencar Loureiro, né? Eu sou Alencar também. E eu tenho o prazer de trazer essa definição que meu taravô trouxe, tataravô, não sei, eu sei que ele é bisavô do meu avô, né? Foi José de Alencar, um escritor. E ele diz o seguinte, que o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence os obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Aline, seja bem-vinda, estou te vendo aí, querida, seja bem-vinda aí. Então, olha só, o que o José de Alencar fala? O sucesso nasce do querer. Então, onde começa o sucesso? Começa na sua mente.
né, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Determinação e persistência são ações práticas. Você precisa ter essa determinação, essa persistência para poder agir. Isso para se chegar a um objetivo. O objetivo é o que? Meta. Então a gente passa pelo identificar. O querer, estado atual, identifiquei. Determinação e persistência, superação. Se chegar a um objetivo, é ter metas, potencializar. E mesmo não atingindo o alvo, olha como ele continua, mesmo não atingindo o alvo, quem busca vence e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Transformação. A gente chega na quarta ação do nosso método, que é transformar. Que é justamente você passa a se torna uma referência para as pessoas. Né? Eu lembro na minha vida de atleta profissional, eu lembro que quando eu voltei da Olimpíada, as pessoas admiravam a gente, né? Os atletas que foram para a Olimpíada. Você se torna espelho de pessoas, você se torna referências. Então as responsabilidades passam a ser muito maiores, porque as pessoas estão te observando, as pessoas estão te olhando, estão te seguindo como exemplo, estão te modelando. E isso é uma responsabilidade muito grande. Se você não estiver preparado para isso, você com certeza você vai estar tendo, você pode muito bem cair, né, nessa vaidade, você não estiver preparado para receber toda essa pressão externa de exemplo, né, de atitudes, você acaba se perdendo no caminho. Você vê que tem vários exemplos aí de artistas, de atletas que não conseguiram, né, suportar o sucesso. Eu lembro de eu andando nos shoppings, né, e as pessoas parando para pegar autógrafo. Isso mexe com a nossa vaidade, isso mexe com o nosso ego. E se a gente não tiver com a cabeça preparada para isso, a gente pode deixar isso subir a nossa cabeça e aí sim é o início da queda novamente. Tá certo? Então, muito importante a gente ter essa definição de sucesso. Isso é muito individual. Cada um tem o seu processo. Sucesso é processo. Sucesso é um caminho. O resultado final significa o quê? O fruto. Então a gente tem que entender, aí vou trazer um pouquinho da minha crença, né, daquilo que eu acredito. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus, quando nos fez, Ele olhou para Ele mesmo, olhou para a perfeição dEle mesmo para nos criar. Tanto que Ele nos chama de imagem e semelhança. Façamos o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a Trindade olhou para dentro de si e criou o homem. E o que Ele diz para a gente? Que a gente transbordasse, dominasse sobre a terra. A gente transborde sobre a terra. Então não adianta você achar que você vai se desenvolver sozinho. Isso que eu faço aqui, eu faço porque são as sementes que estão beneficiando outras pessoas. Eu estou despertando em algumas pessoas aquilo que elas precisam ouvir para que elas se desenvolvam. E elas se sintam motivadas para poder crescer e melhorar seus resultados a cada vez mais. E também transbordarem, também gerarem as marolas do bem, como eu sempre falo. Beleza? Vamos em frente, gente. Depois que a gente falou sobre roda da vida, estado atual, falamos sobre pontos fortes, pontos fracos, sobre pesquisa de autoconhecimento, essa gama de ferramentas do identificar, a gente entra nos ciclos quânticos, né? Que a gente chama, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, os ciclos quânticos do sucesso e do fracasso, que são simplesmente pontos, detalhes importantes de como você constrói o seu pensamento e os seus sentimentos para que você atinja o resultado que você deseja. Né? Existe, já é comprovado cientificamente, que nós temos um ciclo, um processo, né, vamos dizer assim, um processo de construção de pensamento. E a gente, no ciclo do fracasso, que é onde a maioria das pessoas estão, elas começam a viver esse ciclo através das suas crenças. Ou seja, chegam alguns desafios, algumas coisas na frente das pessoas, né, diante das pessoas, e essas pessoas, ao invés de entrarem numa forma de pensar correta, elas vão primeiro nos bloqueios. Os bloqueios são estimulados, o inconsciente começa a falar mais alto, e são as suas crenças, que geram as ações, ou seja, as crenças que geram ações. Qual é o ciclo, né? Crenças que geram ações, que geram resultados, que geram pensamentos, que geram a emoção e geram o sentimento. Gerando esse sentimento, você cria a tua crença. E quando você começa a agir baseado nas suas crenças, pode ter certeza que você está no ciclo do fracasso, você está no ciclo certo. Você precisa ajustar esse ciclo. Depois,
Na descrição eu boto esse gráfico para vocês visualizarem isso muito bem. Enquanto que o ciclo do sucesso é justamente, a gente começa não nas nossas crenças, a gente começa nos nossos pensamentos. É a visualização, é o desejo, é o objetivo, é a forma correta de se tratar, de traçar metas para que você atinja o melhor resultado e atinja o fruto, né? Você consiga chegar no fruto e gerar um fruto bom. Então, você começa nos pensamentos. Em vez de você começar nas suas crenças, você começa nos pensamentos reais, que são os desejos, aquilo que você imagina, você começa a visualizar. E aí você, com isso, você potencializa esse pensamento com as ações, com emoções, né? Se você consegue visualizar aquilo que você deseja e consegue sentir com o seu coração, trazendo emoção e sentimento, ou seja, o ciclo funcionando novamente, aí sim você começa a criar crenças fortalecedoras, crenças que vão te ajudar a ter novas ações e essas ações gerarem resultados positivos. É o mesmo ciclo, só que onde eu começo é que é diferente. Eu, em vez de começar nas minhas crenças limitantes, eu começo nos meus desejos, nos sonhos, eu começo a visualizar aquilo que eu desejo. Isso é o mais importante para a gente entrar no ciclo do sucesso. Então a nossa cabeça, a nossa mente é o início de tudo. A forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você comunica no seu corpo, a forma como você comunica verbalmente as suas palavras, tudo isso vai de encontro a esse ciclo do sucesso ou ciclo do passado, do fracasso. Se você é uma pessoa murmuradora, se você é uma pessoa que reclama, uma pessoa que está assim, você com certeza está iniciando sua forma de pensar nesse ciclo nas suas crenças limitantes. Ou seja, você precisa identificar todos os seus pontos fracos, as suas crenças, para que elas sejam rompidas e você crie novas conexões para poder trabalhar dentro do ciclo do sucesso. E como você faz isso? Existem duas alternativas, duas formas. Uma através de repetição, ou seja, exercícios que a gente chama de exercícios rotineiros, ou a segunda, que é um forte impacto emocional. Como forte impacto emocional, raramente é complicado você fazer algum tipo de exercício que gere um forte impacto emocional, existem ferramentas que provocam esses sentimentos, provocam esse impacto, para que você rompa com essas conexões ruins e crie novas conexões. Eu falo, tecnicamente a gente fala criar novas bainhas de mielina para você poder criar novas conexões e crenças fortalecedoras. Isso é muito legal. Beleza? E aí depois que a gente passa, né, a gente consegue identificar toda essa questão do estado atual, de quem nós somos nesse mundo, para que nós viemos nesse mundo, entende qual é o ciclo quântico do sucesso, a gente sai do ciclo do fracasso, sai dessas crenças limitantes, quebra essas crenças limitantes, e a gente entende, né, quem nós somos nesse mundo e para que nós estamos nesse mundo, a gente começa a buscar o quê? O verdadeiro propósito de vida da gente, que eu chamo de Ikigai. Né? Existe um gráfico, que ele é japonês, maravilhoso, chamado Ikigai, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui para vocês esse gráfico aqui, que é bem legal. E ele também foi muito transformador na minha vida, quando eu conheci esse gráfico. E passei a usar ele na minha vida inteira, em todas as minhas decisões e tudo aquilo, porque parece que você passa a concentrar suas ações da forma certa. Então vamos lá, vamos ver aqui. Nosso diagrama do propósito de vida é esse aqui, ó, é o Ikigai, tá certo? O Ikigai ele é muito bacana também, gente. Eu estou ao vivo aqui, eu não estou podendo fazer o compartilhamento de tela porque eu estou no celular e meu computador está aqui e a minha tela não está mais atrás, agora está na minha frente. Mas eu vou fazer essa mudança depois para a gente poder botar isso na tela e ficar mais fácil de visualizar e a gente poder compartilhar essa tela. Olha só, aqui em cima é aquilo que você ama fazer, tá? Esse gráfico. São 4 pilares, tá vendo? 4 pilares que se unem num diagrama, né, e fazem as suas interseções e vão revelar algumas coisas. Então, primeiro pilar, aquilo que você ama. O segundo pilar, aquilo que... Peraí, desculpa, vou para cá, estou ao contrário, porque eu estou olhando na tela. O que o mundo precisa. Terceiro pilar, o que você é pago para fazer. E o quarto pilar, o que você é bom fazendo. Esses 4 pilares... Quando eles estão funcionando em harmonia, você está fazendo atividades que preenchem esses 4 pilares,
você está com certeza dentro do seu Ikigai. Quando você não tem, vão acontecendo algumas coisas que você vai identificar com seus exemplos de vida, você vai ver. Quando você está fazendo aquilo que você ama e o que o mundo precisa somente, mas você não é remunerado para isso, nem você é muito bom fazendo isso, você está trabalhando o quê? A sua missão. Desculpa, errei. Falei ao contrário, é porque eu estou ao contrário aqui. Vamos lá. A missão é o quê? Aquilo que eu amo fazer com o que o mundo precisa. Ou seja, o mundo tem uma necessidade. Vou dar o exemplo da minha arquitetura, né? Eu sou arquiteto, eu amo arquitetura. O mundo precisa da arquitetura, precisa também. E aí, eu sou remunerado pelo que eu faço? Sim, minha atividade me remunera. E eu sou bom fazendo aquilo que eu faço? Também sou. Então, eu acredito que a arquitetura, para mim, eu estou atingindo os 4 pilares. Eu estou no meu Ikigai. Porque se eu tivesse só fazendo aquilo que eu amo com o que o mundo precisa, isso aí é uma missão. Lembram os missionários das igrejas. Os missionários das igrejas eles não são remunerados para isso, né? E nem precisam ser também bons numa determinada atividade. Eles precisam ter somente a disponibilidade. Fazerem aquilo que o mundo precisa com aquilo que ele ama fazer. Então é a missão. O que o mundo precisa com o que eu sou remunerado para fazer é a vocação. Lembra dos testes vocacionais que a gente fazia antes do vestibular? Não sei quem for mais novinho aí deve ter feito também. Os testes vocacionais é o quê? Você é o que o mundo precisa, o que você vai ser pago para fazer. É uma vocação, algo que pode ser um trabalho, alguma coisa que você faça, alguma atividade para que você atinja esse pilar da vocação. O que você é pago para fazer, com o que você é bom fazendo, aí já pode se chamar uma profissão. A gente tem habilidades. Boa noite, Patrícia, bom te ver aqui, querida, tudo na paz? Que bom, vamos ver você, que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Então eu tenho aqui, ó, o que o mundo precisa com o que você é pago para fazer. Essa é a nossa profissão normalmente, aquilo que você está fazendo, tá? Então, quando você atinge esses 4 pilares, você consegue atingir o nosso Ikigai, que é o nosso verdadeiro propósito, que eles chamam. Então, a gente tem o que eu amo, o que eu sou bom fazendo, meus dons e talentos, né? O que eu sou pago para fazer e o que o mundo precisa. Esse é um diagrama disruptivo. Se você está numa atividade, faz essas perguntinhas aqui para você e veja se você está realmente no seu verdadeiro propósito de vida. Eu vou deixar também esse gráfico na descrição do nosso vídeo aí. Tá certo? Muito bom. Patrícia, quanto tempo? A Adriana aí também falando, conversando, né? Saudade de vocês. Deixa pra fofoca para depois. Vamos assistir a aula aqui. Tá joia? Vamos em frente. Gente, eu queria fazer essa perguntinha agora para você. Pra gente estar entrando aí, já estamos com meia horinha de nossa live. Eu queria fazer essas perguntinhas para você, levar isso como um exercício de casa. Vai ser a única ferramenta que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. E depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre as perguntas. Quem quiser colocar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você relacionasse aí, pegasse um papelzinho, uma caneta e botasse aí o que você ama fazer a nível de atividade. Daquilo que você ultimamente tem feito. Pode ser da parte profissional, pode ser da sua vida pessoal. O que você faz essas 4 perguntinhas do Ikigai. O que você ama fazer, o que o mundo precisa que você faça para ele, o que eu sou remunerado para fazer e o que eu sou bom fazendo, meus dons e talentos. Lembra dos pontos fortes que a gente falou lá em cima? Essa é a resposta, vai estar aqui também. Então esse é um gráficozinho que é muito importante também para você identificar e saber se você está dentro do seu propósito de vida, porque sucesso tem a ver com você conseguir realizar o seu verdadeiro propósito de vida, entender o que você veio fazer nesse mundo, por que você está aqui nesse mundo, por que Deus te colocou nessa terra. Tá certo? Vamos lá, Glau, não consigo abrir, travou. Vai lá no Facebook, sai e entra de novo. Sai e entra de novo, minha mãe. Tá bom? Muito bem. Gente, agora falando um pouquinho sobre inteligência emocional. Grau de inteligência emocional. A gente tem uma ferramenta também dentro da ação Identificar que fala sobre inteligência emocional e como é importante hoje em dia a gente ter saber fazer essa avaliação. Essa ferramenta ajuda você a avaliar seu grau de inteligência emocional. Isso também está dentro do nosso pacote de ferramentas que a gente dá nesse primeiro módulo da ação Identificar dentro do treinamento. Por que é importante hoje você ter um grau de inteligência emocional muito alto?
Daniel Goleman, né, que foi digamos, é o pai, né, o cara que pesquisou a inteligência emocional, tem um livro maravilhoso sobre inteligência emocional, que eu aconselho todo mundo a ler. Ele falou o seguinte, ele detectou o seguinte, que as pessoas normalmente são contratadas, né, para trabalhar, são contratadas dentro das empresas, que 85% das pessoas que são contratadas para a empresa, minto, que as pessoas que são contratadas para a empresa são contratadas por suas competências. Ou seja, competências no sentido de quê? De formação, no sentido de capacidade, no sentido de conhecimento, né, de títulos e tudo. Mas que a maioria, 85% dos casos das demissões ocorrem por causa de por situações emocionais, né? Não são por situações de capacidade, situações de competências, né? Que eles têm. Voltando aqui que ficou um pouquinho confuso. As pessoas são contratadas pelos seus títulos e formações e são demitidas por questões emocionais. Isso, depois que foi descoberto isso, sentiu-se a necessidade de criar essa ferramenta de inteligência emocional para que a gente entendesse, né, que grau que nós temos e até onde nós podemos agir e o que a gente precisa melhorar. Existem as competências emocionais pessoais e as competências emocionais pessoais. As competências emocionais pessoais são aquelas que você lida as emoções consigo mesmo, como você lida com as pressões externas, com que tudo chega. E as competências emocionais sociais são aquelas relacionadas ao meio que a gente vive, né? Eu preciso ter esse equilíbrio dentro desse meio que eu vivo e tenho que ter o equilíbrio interno também. Então a gente tem várias competências que a gente faz na ferramenta, que é autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, o autocontrole, a superação, a iniciativa, a transparência, adaptabilidade e otimismo, né? Isso é muito importante. A Patrícia falando aí, isso é muito importante, verdade, Paty. Você como psicólogo, né? Você é psicóloga, não é, Patrícia? Você sabe muito bem o que é isso. As competências emocionais e sociais estão ligadas à empatia, à consciência organizacional, ao serviço, à liderança inspiradora, à influência, ao desenvolvimento dos demais, lembra das sementes que a gente falou, a catalisação de mudanças, gerenciamento em equipe, trabalho em equipe. Com essa ferramenta você consegue identificar qual é o seu grau de inteligência emocional e você sabe se você está apto para alguma determinada função. E quando você junta isso com a descoberta do seu perfil comportamental, tendo os 4 perfis importantes, as suas combinações, você tem na sua mão uma arma perfeita para saber se você serve para determinada atividade. Quem é do RH, né, quem é da área de recursos humanos, hoje tem feito muito esses testes de inteligência emocional, essas ferramentas de inteligência emocional e de conhecimento do seu perfil comportamental. E eu vou trazer mais uma novidade aí ano que vem, que é ligado a até dar os parabéns para alguns cientistas estudiosos aí brasileiros que criaram esse método, né, o Corpo Explica, que é muito bacana, onde descobriram 5 características principais no formato do corpo das pessoas que indicam o que as pessoas, que mostram pra gente o que a pessoa pensa, a forma de pensar das pessoas. E foi baseado no processo de mielinização da medula. Isso é bacana demais, é muito profundo, é muito legal. E a gente vai estar colocando isso dentro do nosso treinamento em breve. Eu estou fazendo a formação desse trabalho e é muito bacana. O Corpo Explica. Vocês vão, se vocês quiserem conhecer, entra aí no YouTube e vai começando a assistir os vídeos. Existem 5 traços de características corporais que indicam, né, a forma de pensar das pessoas. Então imagina, olha a quantidade de ferramenta que a gente tem para identificar quem nós somos nesse mundo, né? Então a gente entende que tendo conhecimento, esse autoconhecimento, essa criação da identidade, você conhecer quem você é, você com certeza entra nos próximos processos, nas etapas de superação, de potencialização, de transformação, de uma forma muito mais sólida, né? Então é muito bacana essa parte de inteligência emocional que hoje é imprescindível. Hoje quem tem um grau de inteligência emocional baixo está sofrendo com a quantidade de resiliência que nós temos que ter hoje em dia, com as transformações que a gente está vivendo nesse mundão aí. Beleza? Gente, uma das coisas também muito importantes que a gente precisa é entender sobre como é que eu sempre tive um pouco de dificuldade de falar sobre essa parte do nosso trabalho,
que é como que a gente pode entender quem nós somos nesse mundo, né? A gente sem espiritualizar a coisa. Eu não tenho como fugir dos meus princípios de cristão, né? E eu entendo que um dos maiores exemplos, né, de valores, de missão, de tudo que nós tivemos no mundo, foi Jesus Cristo, quando esteve aqui nesse mundão. E eu creio nisso fielmente, né? E entendi de que como nós somos imagem e semelhança de Deus, e Jesus veio nos mostrar que é possível viver nesse mundo de uma forma equilibrada, de uma forma sem o pecado, né? Eu tenho certeza que a gente consegue ser transformado no momento que a gente segue alguns princípios, né? Qual o autor? Patrícia perguntou, qual o autor do que? Do Corpo Explica? Ah, é a doutora, eu vou pegar para você, Patrícia, eu te mando depois pro Zap, eu vou falar, mas se você botar no YouTube O Corpo Explica, você vai ver lá, é muito bacana, muito legal. É uma doutora e é um rapaz, são três estudiosos nessa área aí, muito bacana, e é nacional, tá? É um estudo brasileiro, muito bacana, que já está indo para o mundo inteiro, é muito legal, muito legal. Bota lá, O Corpo Explica, tá bom, Paty? Vê lá. Então, dentro do nosso treinamento do Identificar, eu não tenho como não passar por essa etapa, né? Por essa etapa da espiritualização, de entender quem nós somos, qual é o propósito de Deus na nossa vida. A gente identifica isso tudo e a gente começa a trazer os porquês, né? Então a gente faz uma série de questionamentos de quem sou eu, o que eu faço, para quem eu faço. A gente dá uma chacoalhada na mente de cada um, para que a gente possa aprofundar aquela famosa ideia central permanente, né, que o Thiago Brunet fala muito no livro dele, que é justamente para te ajudar a descobrir qual é o seu verdadeiro propósito de vida. Tá certo? Vamos lá. Atingindo o nosso máximo potencial, como o Henry Ford falou, o John Maxwell fala, né, que a gente precisa, além de lançar sementes, né, a gente precisa atingir o nosso máximo potencial. É uma coisa que eu falo quando a gente trabalhar no superar, eu vou aprofundar um pouquinho mais, que é justamente como superar os nossos pontos fortes, né? Como é que eu consigo dar o meu melhor a cada dia? Como é que eu consigo a cada dia buscar ser melhor? Né? Porque é diferente, tem dias que você acorda sem disposição, tem dia que você acorda mais para baixo, você acorda mais emocionalmente mexido, e você não tem como manter aquele mesmo nível, né, de ação, de atitude, de motivação. Mas o mais importante não é nem isso. O importante é você saber que você deve estar sempre com a mente buscando dar o melhor. Tem dias que você vai dar mais, tem dias que você vai dar menos, mas se você for 1% melhor a cada dia, você está sempre num processo de melhoria. Isso é o que é o mais importante, estar no nosso mindset. A cada dia a gente acordar sabendo que não, esse dia eu vou ser melhor do que ontem, né, em alguma área da minha vida, em alguma posição da minha vida, em algum pilar daqueles 12 pilares da nossa roda da vida. Tá certo? Vamos em frente. Tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilinho? Vamos lá. Vamos ver agora aqui o que a gente faz aqui. Eu queria deixar para vocês, para quarta-feira, um exercíciozinho também. Além daquele do Ikigai, das 4 perguntas, eu queria que você se preparasse já para quarta-feira, quando a gente falar sobre superação, a segunda ação do nosso treinamento, do nosso método, a ação superar. Quando a gente fala de superação, um dos maiores exemplos que eu trago é um texto que está lá em Coríntios, 2 Coríntios 12:10, que diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Para superar um ponto fraco, a gente precisa entender que nós temos um Deus capaz de transformar nossa situação, capaz de mudar nossa situação. Isso gera confiança. E Jeremias fala que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, um dos exercícios que eu uso, né, dentro do treinamento para ajudar você a superar pontos fracos é a lembrança. É você lembrar de algum momento de superação que você viveu na sua vida pessoal. Algum momento que você teve que ter resiliência, que você teve que ter força para superar. Porque se você está aqui, você viveu, com certeza. Ninguém vem num mesmo patamar o tempo inteiro. Você tem altos e baixos. Em algum momento da sua vida você passou por um momento de superação.
E esse sentimento eu preciso trazer à sua memória novamente hoje para que você ajude a se superar naquilo que você precisa, nos pilares que você precisa mudar. Tá entendendo? Então o primeiro exercício é esse, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória algum exemplo, né? E eu falo no treinamento, a gente vasculhar um pouquinho o nosso passado e lembrar de um momento de superação que você viveu. Então para um pouquinho agora aí, faz um exercício agora e tenta visualizar, fecha seus olhos e visualiza algum momento de superação que você teve que viver na sua vida pessoal. E na vida profissional a mesma coisa, tá? Você pode fazer isso também, esse exercício. A partir dali, você lembra? No ciclo quântico do sucesso, começa no pensamento, no desejo. Se eu trago um pensamento que me gera emoção, eu estou entrando no ciclo certo. Né? Eu não posso trazer no meu pensamento o fracasso. Eu tenho que trazer a superação, a vitória. Quando você se imaginar, quando você faz, existe um exercício chamado visualização, audição e sinestesia. São exercícios onde a gente estimula a forma de você pensar para que você se visualize e consiga sentir a emoção daquilo realizado. Ou seja, você não pensa no processo, você pensa na realização, no sentimento que aquilo traz de realização para você. Deixa eu ver o que a Patrícia está falando aqui, que a psicóloga tem que ouvir, né? Ela é joia. Vamos lá. Quando temos essa consciência, a nossa forma de agir diante dos problemas muda completamente. Já pensei em vários aqui agora. Legal, Patrícia, é isso mesmo. Essa forma de você trazer essa experiência, né, o que você viveu, já é o início. Então, o pensamento que te gera emoção, lembra do ciclo quântico? Pensamento gera emoção, que gera sentimento, que gera a crença, que gera a ação, que gera o resultado. Se esse pensamento é positivo, o resultado é positivo, ou seja, o fruto é bom. Se esse pensamento começa nas crenças, nas dificuldades, eu penso no fracasso, eu penso na minha crença limitante, na minha rejeição, naquilo que eu sou, a primeira coisa que vem à cabeça, você não vai conseguir superar nada. Não vai adiantar nada. Você vai estar completamente fora do ciclo. Você está no ciclo do fracasso, que é o mesmo ciclo, gente. Não muda. Se você olhar os gráficos, é porque eu não tive como mostrar aqui. Uma pena eu não estar podendo fazer eu vou conseguir fazer para a próxima aula o compartilhamento de tela, mas eu não estou com o meu ciclo, com os ciclos quânticos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Não, porque esse é um capítulo novo, está entrando agora, então ele é novo. Não tem problema, mas depois eu vou deixar na descrição, eu deixo lá o link para vocês entenderem. É o mesmo ciclo, gente. Ciclo de pensamento, emoção, sentimento, crença, ação, resultado. São 6 passos, né, que a gente faz na construção do nosso pensamento. Se eu começo nas minhas crenças, eu já estou começando errado. Entendeu? Então é um ciclo, exatamente como a Patrícia está falando aí, é um ciclo, é perfeito. Então eu preciso ter noção disso. Então todos os pensamentos que chegarem à sua mente, eles não podem estar vindo pelas crenças, senão crenças fortalecedoras, mas não podem vir pelas crenças limitantes, não podem vir pelas suas mazelas, tem que vir pelo pensamento do desejo, daquilo que você quer de melhor, daquilo que você tem de melhor, o que você deseja. E aí você sim começa a construir esse ciclo aí do sucesso, que é o ciclo positivo que geram as crenças fortalecedoras. Beleza? Tá entendido, gente? Então, traz agora. O exercício vai ser o quê? Você lembrar de momentos de superação do teu passado, de tudo que você já viveu, tanto na vida pessoal como profissional. E na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre a ação superar e nós vamos trazer essa memória de volta aqui. Eu vou trazer alguns exemplos de superação da minha vida pessoal, né, e da minha vida profissional para conversar com vocês na quarta-feira. Gente, 50 minutos de live passa muito rápido, né? A gente fica achando que, né, está falando e é pouquinho tempo, mas passa muito rápido o tempo. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui, gente, rever Robson, meu querido, meu pastor amigo, que me ensinou tanto, né? A Patrícia, amizade de tanto tempo, né, Paty? Quanto tempo? Muito bom reencontrar vocês aí. Tem aí o Marcelo, tem o Robson, tem o Ricardo, tem o André. Obrigado pela presença de todos. Minha mãe sempre aqui também presente. Muito legal, meus primos. Muito bom ter vocês por aqui. E a galera do Instituto Mentes Vencedoras. Gente, Instituto Mentes Vencedoras é para isso.
A gente trabalha ali em várias áreas, tanto na área de esporte quanto na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, tanto na área das nossas crenças, né? Eu digo na religiosidade, né? É muito bom a gente ter eu estou muito feliz de estar conseguindo realizar esse propósito de vida que Deus colocou no meu coração, essa visão que Deus colocou no meu coração de poder fazer essas marolas do bem, como eu chamo. Então comecem a usar hashtag marola do bem para que a gente possa trabalhar bastante. Patrícia, obrigado. Ficaria mais 50 minutos. Na quarta-feira a gente vai estar se vendo. Robson, vai ser um prazer te ver na quarta-feira novamente. Prazer é todo meu, saudade de vocês. Manda um beijo para Tamar, para o pessoal aí nos Estados Unidos. Como é que tá aí a vida aí? Tudo tranquilo? Patrícia também, beijo nas crianças. Muito bom ter vocês aqui. E é muito legal. Essa live vai ficar gravada até domingo. Depois eu vou colocar ela no nosso canal do YouTube. Sigam aí nossas redes, né? O Instituto Mentes Vencedoras está aí. A gente está construindo um site novo e a gente vai estar criando toda essa estrutura que a gente não está conseguindo fazer presencialmente, né? Depois do nosso 10º workshop, que a gente parou onde não conseguimos mais fazer o presencial por causa da pandemia. A gente vai estar colocando isso tudo dentro do meio online, como a gente está fazendo aqui agora. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Então, quarta-feira temos encontro marcado às 20h02 para a gente poder estar conversando sobre a segunda ação do método ISPT. Identificar, superar, nós estamos na quarta-feira, depois a gente entra na ação potencializar e transformar na quinta e na sexta. Um beijo no coração de vocês e a gente se fala. Fiquem na paz.